Fala família, tudo tranquilo? A gente está aqui para a resolução da nossa primeira lista, lista de PFC. Eu quero te lembrar que a gente vai trabalhar em cada módulo sempre com duas listas. A primeira, a gente vai ter resolução para a gente ver como é que pode se proceder uma questão, sempre tentando lembrar ali de todo o passo a passo que a gente trabalhou. E depois uma segunda lista, essa um pouquinho mais cheia de questões, um pouquinho maior, para você poder treinar aquilo que a gente trabalhou. E essa segunda lista, ela tem gabarito comentado. Show? Vamos lá. Primeira questãozinha. Dispondo de 5 cores distintas, uma pessoa pretende pintar as letras da palavra FATEC de acordo com os seguintes critérios. Na palavra, letras que são equidistantes da letra T. Opa, opa, o que significa a palavra equidistante? Significa que tem que ter a mesma distância. Então, quem são as letras equidistantes da letra T? A letra A e a letra E, que elas estão na mesma distância, e a letra F e a letra C. Essas letras, elas precisam ter mesma cor, né? Cores iguais. Letras adjacentes, adjacente significa lado a lado, serão pintadas de cores distintas. Então, eu não posso ter tipo azul e logo depois azul. Então, tem que ter uma cor diferente de azul. E cada letra será pintada com uma única cor, o que é normal, que a gente já esperava. O número de modos distintos de se realizar essa pintura. Então, já vou colocar aqui, ó, separando em etapas simples, sempre tentando pensar o mais simples possível. E aqui eu só vou colocar as letras embaixo para eu poder lembrar qual é a letra que eu estou pintando. Como ele está falando, a restrição é letras que estão equidistantes da letra T devem ter a mesma cor, então faz sentido para a gente começar pintando da letra T para poder me orientar em relação às cores que estão em volta dele. Para a letra T, eu tenho todas as possibilidades, se eu começar por aqui. 5 possibilidades. Agora vamos para a esquerda dele. Suponha, por exemplo, que você tenha pintado aqui a letra T de amarelo. Quando você vai pintar a letra A, você poderia qualquer cor, menos a própria cor amarela. Então você tem quantas possibilidades para a letra A? 4. Bruno, eu queria um exemplo. Criar exemplo é tudo, família. Então, suponha que eu pintei aqui a letra A de azul. Você concorda que quando a gente for pintar a letra E, necessariamente ela tem que ser azul pelo critério do problema? Se tem que ser assim, então aqui na letra E a gente só tem uma possibilidade. Por que uma possibilidade? Porque é ter a mesma cor que tinha na letra A. Então é repetir a cor. Se lá é azul, aqui só tem uma possibilidade, que é ser azul. Se eu pintar o A de verde, então aqui só tem uma possibilidade, que é pintar o A de verde. Beleza? E agora vamos pintar outra. Quando eu vou pintar a letra F, repara que eu teria 5 possibilidades, mas pelo problema eu não posso ter letras vizinhas com a mesma cor. Então a única cor que eu não posso usar na letra F é azul. Então restam pra gente quantas possibilidades? 4 possibilidades. Então, suponha aqui, ó. Suponha, coloca o exemplo. Suponha que eu tenha pintado aqui de verde. O que tem que acontecer na letra C? Também tem que ser verde. Então aqui pra gente, eu tenho uma possibilidade. Vou multiplicar tudo, 4 vezes 4 vezes 5, vezes vezes um. Aí não precisa, isso daqui vai dar 16 vezes 5, 80 possibilidades, alternativa letra C. Show? Vamos para a próxima. Em uma instrução de orientação diurna, os alunos da Escola de Sargento de Armas, questãozinha da ESA, foi colocada na origem de um sistema cartesiano ortogonal a x e a y. Então ele está falando aqui para gente, ó, do eixo y e do eixo x. E esse carinha, ele está exatamente aqui. Deixa eu botar aqui. Esse é o eixo x, esse é o eixo y, abscissas de ordenadas, né? Ah, Bruno, função? Não, calma, não é função não. E esse carinha, ele está exatamente aqui, na origem. Considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, a gente amalda, né? 4 passos, então ele vai ter 4 escolhas. 1, 2, 3, 4. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Nas direções norte ou leste, então ele tem essas possibilidades de escolha quando ele vai dar o passo. Quantas trajetórias ele percorrerá? Então ele está aqui a princípio. No primeiro passo dele, ou ele vai para o norte ou ele vai para o leste. Então aqui ele já tem quantas possibilidades de escolha? Então, para esse primeiro passo, ou é norte ou é leste. Então são 2 possibilidades de escolha. Vamos supor que ele deu o primeiro passo, ele foi parar aqui, ó, no norte. Chegou aqui, ou ele vai mais um para o norte ou ele vai mais um para o leste. Então quantas possibilidades de escolha que ele tem aqui? Norte ou leste, também são 2 possibilidades de escolha. Aí vamos supor que agora ele caminhou para o leste. Chegou aqui, tem quantas possibilidades de escolha? De novo, Bruno, norte ou leste. Então você já entendeu que ele vai seguir cada passo, ele tem sempre a liberdade de escolher norte ou leste. Então a gente tem aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui vai dar para gente 16, alternativa letra E. Tranquilo? Não tenha medo de colocar valores que sejam consecutivos e tenham o mesmo resultado, né? Tipo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é porque às vezes a gente fica nessa de, tem que diminuir o número de possibilidades. Não, nem sempre. E até que se eu diminuo o número de possibilidades, a gente não vai conseguir concluir o problema. Tranquilo? Vamos seguir para a próxima. Enfim, chegamos na nossa primeira questão do Enem. Essa daqui é uma questão recente, questão do ano passado, questão de PFC. Vamos ler junto. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como representado na figura. Por exemplo,
Esse daqui é das antigas, tá? Isso daqui, quando eu namorava, na época de namoro, aí eu mandava mensagem assim, quando era adolescente. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas a B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Então, se eu teclar uma vez, vem o 2. Se eu teclar duas vezes é o A, se eu teclar três vezes é o B, se eu teclar quatro vezes é a letra C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira. As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres. Já vou colocar 5 tracinhos, que eu já sei que é PFC essa questão, cara. Sendo dois algarismos distintos, então aqui ó, é um algarismo, aqui é outro algarismo. Como é distinto, eu vou destacar esse aqui para mim, ó, algarismos distintos, seguidos de 3 letras distintas também, né? Letras diferentes. Então aqui é uma letra. Vou botar LE de letra, tá? Se eu botar só L, eu tenho medo da gente se confundir com a letra L. Então tem que tomar cuidado com isso. Nessa ordem, o que é importante. Então tem que ser algarismo, algarismo, letra, letra, letra. Bruno, quando não for assim, a gente vai fazer exemplos como esse mais para frente. Então fica tranquilo. Mas aí o ideal seria você escrever um PFCzinho, né? Esses tracinhos para cada situação. Por enquanto. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas, se houver. Então esse cara ele pode escolher ó, 1, 2, 5, ele só pode teclar aqui, né? 7 e 0. Ele não pode usar todas as teclas, só foi disponível para ele isso, então vou deixar destacado. O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é. Então vamos começar. Vamos pensar no primeiro algarismo. O primeiro algarismo ele pode ser 1, 2, 5, 7 ou 0, então ele vai ter, 5 possibilidades. Quase que eu conto a menos aqui. Aí vamos supor que ele teclou aqui 1. Se ele teclou 1, o próximo tem que ser diferente. Então 2, 5, 7, 0 só tem 4 possibilidades. Quando você vai para as letras, por exemplo, imagine que a senha dele começou com 1, 7. Quando ele vai para as letras, ele só tem que usar letras distintas, mas ele pode usar ainda as teclas que ele usou anteriormente. O problema não fala nada em relação a isso. Então, vou zerar aqui, pensando em teclas, e agora eu vou pensar em letras. Quando eu penso em letras, eu tenho 3 possibilidades aqui, mais 4, 7, mais 3, 6, mais 4, 10. Então, eu tenho 10 possibilidades de letra para poder usar. Então, a minha primeira letra tem 10 possibilidades. Mas vamos supor que a minha senha começa com a letra A. Então, na minha próxima letra, eu tenho 9 possibilidades. Sempre que for distinto, a gente vai diminuindo uma possibilidade. E aqui de novo. Acabou. Vou responder esse problema. 5 vezes 4, 20. Vou fazer aos poucos aqui com vocês, ó. 20 vezes 10, 200. É uma continha de boa para multiplicar. E 9 vezes 8, 72. 2 vezes 72, 144. Acrescido de 2 zeros. 14.400. Alternativa, letra B. Sensacional essa questão. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima que a gente está aqui, ó. Opa, essa aqui é um pouquinho mais tensa. Uma montadora de automóveis divulgou que oferta a seus clientes mais de 1.000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Então a gente já começa a entender aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4 situações, né? 4 etapas: modelo, motor, opcional e cor do veículo. Segue comigo. Atualmente ela oferece 7 modelos de carro. Então modelos são 7, com 2 tipos de motores. Então, motor são 2 tipos. Não preciso saber quais são, preciso saber que são 2. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis: central de multimídia, roda de liga leve e banco de couro, podendo o cliente optar por incluir 1, 2, 3 ou até nenhum dos opcionais. Perigoso isso. Mas vamos com calma. Para ser fiel à divulgação feita, qual é a quantidade mínima de cores que a montadora deverá disponibilizar a seus clientes? Fui destacar o que era importante e destaquei quase o texto todo, né? É complicado. Mas vamos por etapa. Eu já entendi que um cliente aqui ele vai poder escolher o modelo, ele também vai poder escolher a motorização, né, o motor, ele também pode escolher os opcionais e a cor. Para começar, vamos anotando as coisas que a gente já achou, só para a gente também ficar ali tranquilo na questão. De modelo, eu tenho 7 possibilidades. De motor, eu tenho 2 possibilidades. Família, para esse opcional, eu quero que você pense o seguinte comigo. Aqui está nossa central de multimídia, aqui está a roda de liga leve e aqui está o nosso banco de couro. Eu vou dar essa possibilidade aqui para você pensar, essa possibilidade de raciocínio para você poder aplicar. Se liga. Eu vou escolher esses carinhas, que significa que quando você olha para a central multimídia, você está lá na loja. Lembra? Vamos se colocar no lugar da pessoa. Você está lá na loja. Você olhou a central multimídia. Você concorda comigo que você tem 2 opções? Ou você escolhe colocar no seu carro, você escolhe não colocar? Ou você tem 2 opções.
Roda de liga leve, de novo. O cara te apresenta a opção, você tem duas possibilidades de resposta. Irmão, eu quero ou então, não quero. Então, duas possibilidades. E o banco de couro? Eu posso colocar banco de couro ou posso não colocar banco de couro. Isso daqui vai gerar para a gente 8 possibilidades. Então, de opcional, eu tenho 8 formas de escolher esse opcional. Pô, Bruno, mas eu nunca pensaria nisso. Se você nunca pensaria nisso, aí eu vou te dar a possibilidade de escrever o seguinte: escrever passo a passo tudo o que você poderia fazer. Se você escolher um, de quantas formas você pode fazer isso? Se você for escolher dois opcionais, de quantas formas você pode fazer isso? Se você for escolher três, e até o fato de você não escolher nenhum também tem que entrar como uma possibilidade. Então, se você for escolher um opcional, você concorda que você pode escolher. Vou até separar aqui, ó. Central multimídia, roda de liga leve e banco de couro. Isso totalizou para a gente quantas possibilidades? Três. Quando você vai escolher dois, a gente pode escolher central de multimídia com roda de liga leve. Eu posso escolher central multimídia com banco de couro. Eu posso escolher roda de liga leve com banco de couro. Eu tenho essas três possibilidades, né? Estou escolhendo ali as duplas. Então eu teria três possibilidades. Quando você vai escolher os três, só tem uma possibilidade, que é escolher tudo. E quando você escolhe nenhum, só tem uma possibilidade, que não é escolher nada. Se você somar aqui, ao todo, existem 8 formas de você escolher esses opcionais. Então, ainda assim, a gente concorda com esses 8. Você vai escolher dentro disso que eu escrevi, aquilo que você achar mais simples para você replicar. E a ideia é, viu algo novo, viu um pensamento novo na questão, é tentar deixar isso guardadinho no seu coração para você conseguir aplicar. Por isso que é importante a gente fazer a lista depois. Show? E para cor, eu não sei, cara, quantas cores tem. E é exatamente isso que eu quero descobrir. Eu quero descobrir a quantidade de cores para que quando eu faça essa conta, 7 vezes 2, que dá 14, 14 vezes 8, quando a gente for multiplicar, eu não vou conseguir fazer de cabeça, vamos aqui, 8 vezes 4, 32, isso aqui vai dar para a gente 112. Então, quando eu pego e multiplico tudo isso, vai dar 112 vezes x. Eu quero que esse resultado seja maior do que 1000. Pô, Bruno, como é que você vai fazer isso? Uma inequação? Cara, nem pensa como inequação. Inclusive, se você quiser colocar o sinal de igualdade, você vai conseguir interpretar do mesmo jeito. Eu vou pensar nas alternativas. Você concorda comigo que, por exemplo, se eu pegar esse x aqui igual a 10, já vai ultrapassar 1000? Então, possa ser que eu consiga uma resposta menor do que 10. Então, eu vou testar aqui o que aconteceria quando x é 8, por exemplo. Se eu pego x igual a 8, ó, 112 vezes 8, 8 vezes 2 vai dar 16, 8 vezes 1, 8 com aquele 1, 9, 8 vezes 1, 8. 896. Então, com 8, é impossível a gente conseguir mais de 1000 modelos, né? Que aí o problema que é aqui pra gente. Se eu pegar o x igual a 9, eu vou fazer 112 vezes 9. Deixa eu só arrastar isso daqui para lá, porque eu não quero te confundir. Deixar aqui nesse cantinho. E esse carinha aqui, vou jogar aqui um pouquinho para cima. 112 vezes 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Com esse 1 que subiu, 10. 9 vezes 1, 9, com esse 1 que subiu, também vai dar para a gente 10. Então, esse daqui ultrapassou a quantidade de 1000, significa que eu consigo, com 9, já ultrapassar essa margem, então 9 cores é suficiente. Beleza? Vamos lá, questão 4. O comitê organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa, composta de uma figura plana e os logos Juntos Somos Mais Fortes, com mãos que se unem formando a taça FIFA. Então, ele criou aqui, cara, uma logomarca. Isso aqui é importante, tá? Para você não se confundir. Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional, verde, amarelo, azul e branco, para colorir a logomarca, de forma que regiões vizinhas tenham cores diferentes. É o clássico. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores citadas? A gente sempre tenta começar para não ter confusão daquela região que tem mais interseções, e depois a gente vai pintando isso de forma natural. Se eu começo isso, seria interessante você começar pintando por aqui. Bruno, mas eu quis começar de outro lugar. Vai dar certo também, confia, tá? Se você começar por aqui, por exemplo, ainda assim vai dar certo, que aí você vai subindo aqui, seguindo uma lógica. Se você quiser começar dessa mãozinha, isso daqui ainda assim vai dar certo, mas tenta seguir uma lógica. Não chega aqui, ó, pinta esse pedaço e depois vem pintar esse. Aí vai dar Beyblade, aí é perigoso, tá bom? Eu vou começar dessa região, tenho 4 possibilidades. Quando você vai pintar essa mãozinha, ah, Bruno, mas essa mãozinha é essa mesma aqui? Para de pensar isso. Isso daqui não é a taça da Copa do Mundo. Isso daqui é uma logomarca. Isso aqui é uma pintura. Isso é uma pintura. Regiões distintas são regiões distintas. Esse bracinho aqui não é o mesmo que esse. São duas regiões totalmente diferentes. Beleza? Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu vou ter 3 possibilidades, porque eu não posso repetir a cor que já foi usada nessa região do meio. Quando você vem para cá, eu também tenho 3 possibilidades.
Por que que eu tenho 3 possibilidades? Porque, por exemplo, se eu já pintei esse pedaço aqui de verde, eu não posso colocar de verde nem aqui e nem aqui, tá bom? Quando você vai pintar essa mãozona aqui agora, também tem 3 possibilidades, que a única cor que ela não pode usar é verde. Vem pra cá agora, vamos pintar ali, só pra gente ver um exemplo. Vamos pintar ali de amarelo, essa mãozinha aqui de amarelo. Quando eu pintar essa mãozinha de amarelo e vou pintar agora esse pedaço ele pode qualquer cor menos amarelo, que é a única região que ele está fazendo vizinhança, que a gente já pintou. Então tem 3 possibilidades, que são todas as 4 cores menos amarelo. Se você pinta, por exemplo, esse pedacinho aqui de azul, quando você vai pintar a última região, ela poderia as 4 cores, só não pode azul, para não ter a mesma cor. Então também tem 3 possibilidades. Então, a altura a gente teve 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só conta aí para ver se a gente fez certinho. 2, 3, 4, 5. Isso. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 81, 243. Se eu multiplicar tudo isso. 4 vezes 243, isso daqui vai dar para a gente 800, 972. 972, alternativa, letra E. Questãozinha 5. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Eu quero isso, ó. Aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessário uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidos pelo programador, descritos no quadro L e D, em que L e D representam... Pô, tô lendo igual uma criança aqui. Uma empresa construirá sua página... Vamos lá, questão... Vamos lá, questão 5. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidos pelo programador, descritas no quadro em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Show de bola. Então, L de letra, D de dígito. Dígito, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Né? As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis. Como eu falei com você, podem se repetir. Beleza. Ótimo pra gente. Em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Então, ele espera aproximadamente 1 milhão, então tem que ser maior do que 1 milhão, mas que esse número não seja superior ao dobro. Então, a gente quer aqui uma quantidade entre 1 milhão e 2 milhões. Vamos analisar. Letra, sempre que for L, então tem 26 possibilidades. Sempre que for D, é dígito, tem 10 possibilidades. Com isso, a gente consegue fazer essas contas sem botar o tracinho. Porque, por exemplo, para esse primeiro eu vou ter 26 possibilidades. Para cada D eu vou ter 10 possibilidades. Então ali eu tenho um total de 5 letras D, então vai ficar vezes 10, vezes 10. Isso aqui 5 vezes. Só que cada vez que eu multiplico por 10, eu estou acrescentando um zero. Então, na verdade, vai ser 26, 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui vai totalizar para a gente mais de 2 milhões, 2 milhões e 600 mil. Então, essa opção aqui, ó, ela não é viável, porque eu quero um resultado entre 1 milhão e 2 milhões. E aqui a gente já consegue moldar uma parada que pode adiantar o nosso procedimento. Para cada letra D é um dígito, para cada dígito 10 possibilidades. Toda vez que eu multiplico por 10, eu acrescento um zero. Então, eu preciso só contar ali quantos zeros tem e fazer a conta do 26 que vai aparecer, né? Se tiver mais de um 26, 26 vezes 26, assim por diante. Nesse caso, por exemplo, eu só tenho letras D. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter 10 vezes 10, 6 vezes. Isso daqui é equivalente para a gente a 1 milhão, que é 1 seguido de 10 zeros. E isso daqui também eu não quero, porque eu quero um número entre 1 e 2 milhões. Tem que ser maior que 1 milhão. Show? Quando a gente vai fazer o próximo, eu sei, por exemplo, que eu tenho que fazer 26 vezes 26. 26 vezes 26 dá 676. Então, isso daqui vai dar para a gente 676, acrescido de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, vai dar mais de 6 milhões, a coisa pra caramba, também não quero esse. O próximo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 vezes 10, isso daqui aparecendo 5 vezes, então é 1 seguido de 5 zeros. 1 seguido de 5 zeros vai dar pra gente 100 mil. Cara, também não quero. Se você quiser fazer a conta, você pode fazer. Mas aqui a gente já concluiu. A alternativa é a letra E. Óbvio que eu vou fazer a conta contigo, né? Como é que ficaria aqui pra gente? Seria 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10. 26 vezes 26 você já sabe que é 676. Então eu tenho que ver quanto que é 676 vezes 26. 6 vezes 6, 36.
6 vezes 7, 42, com esse 3, 45. 6 vezes 6, 36, com esse 4, 40. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 6 vai dar 12. 2 vezes 7, 14, com esse 1, 15. 2 vezes 6, 12, com esse 1, 13. 7, 5, 7, 1. Coisa linda! Então ficou 1, 7, 5, 7, meia. Só que ainda vou multiplicar por 10 e por 10. Então ainda vou acrescentar duas casas, totalizando aqui pra gente 1.700.000 e pouquinho. Então é o suficiente, como a gente já tinha confirmado. Show? Já estava até marcado. Tamo junto.